O benfeitor espiritual Emmanuel é o coordenador das atividades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier. É sempre bom falar isso, porque muitas pessoas estão pela primeira vez assistindo a este canal. Então, Emmanuel, certa vez, disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela, ou seja, pequenina parcela de proveito e enorme parcela de prejuízo e inutilidade. A maioria das vezes a gente inutiliza o verbo, não conversa com proveito, na maioria das vezes. Desperdiça a palavra. Conversação de uma existência inteira, se for computar, o que sobra de proveito é um tantinho assim. Ou seja, é muito difícil uma pessoa no estado atual da existência humana aproveitar todas as oportunidades na sua encarnação, nesta encarnação, que é a mais importante de todas. 100% de aproveitamento numa existência é coisa raríssima. Nós vamos refletir no vídeo de hoje sobre isso, daqui a pouco. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando a série O Tempo. E no vídeo de hoje, que é a primeira parte, porque serão 2 vídeos seguidos, o de hoje e o da próxima semana. No vídeo de hoje nós vamos apresentar o seguinte assunto: valorize a sua existência. Em 2 vídeos. Valorize a sua existência. No vídeo de hoje, parte 1, tempo aqui e tempo lá. Andai enquanto tendes luz. Jesus, João, capítulo 12, versículo 35. É interessante como se consegue dizer muita coisa com poucas palavras. Este versículo é curtíssimo e o que nós recitamos aí é apenas, o que nós lemos, é apenas um trecho do versículo. E ele diz tanta coisa. Andai enquanto tendes luz. Então vamos lá. Vamos imaginar, vamos pensar numa viagem. Você vai fazer uma viagem, até mesmo nos dias de hoje, de carro. Vai fazer uma viagem de carro, tá? Uma viagem de carro. Uma viagem longa. Uma viagem longa. Vamos supor uma viagem de 2.000 quilômetros, por exemplo. Dá um exemplo assim. Muito bem. O que você vai fazer? Qual é o mais racional? Aproveitar a luz do dia. Aproveitar a luz do dia para caminhar. Aí quando chega mais tarde, à noite, vai escurecendo, aí você vai descansar, vai repousar para no dia seguinte tocar a viagem de novo. Olha só que imagem. Isso nos dias de hoje, imagine antigamente, na época de Jesus, em que não havia automóvel, era a pé na maioria das vezes, ou num animal. As viagens eram longas. Muito bem. Aproveitava-se a luz do dia. Então, o que Jesus quis dizer aí?
aproveite, andai enquanto tendes luz, não é a luz própria, é a luz do mundo, é a luz das coisas exteriores, a luz que nos banha. Andai enquanto tendes luz significa aproveite a luz do mundo para fazer luz dentro de si. Aproveite a luz do mundo para fazer luz em si. Aproveite todas as oportunidades, todos os recursos que Deus nos concede para o nosso adiantamento, para o adiantamento espiritual, adiantamento moral, adiantamento espiritual, progresso espiritual, melhoramento do espírito, marcha para a perfeição, aproveitar todos esses recursos. O tempo é o recurso mais valioso. Aproveite tudo. Os amigos, os conhecidos, os parentes, pai, mãe, irmão, irmãs, esposo, esposa, e por aí vai. Os recursos da inteligência, os recursos da saúde. Aproveite todas as luzes, tudo o que o mundo nos traz para fazer luz dentro de si mesmo. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Esta é a pergunta. André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 18. Essa pergunta é muito interessante. É feita pelo André Luiz. André Luiz é um amigo espiritual que também escreve por intermédio de Francisco Cândido Xavier. E é desse livro Evolução em Dois Mundos, que, aliás, é um livro escrito por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Um escreve os capítulos ímpares, o outro psicografa os capítulos pares. Um psicografa os ímpares, o outro os pares. Tudo por André Luiz. Muito bem. André Luiz está perguntando qual a relação percentual de tempo entre os estágios que o espírito de elevação mediana, então não é um espírito superior, nem é um espírito inferior, o espírito de elevação mediana ou evolução mediana, que é o grosso da humanidade. Isso aqui, ele está se referindo apenas à Terra, porque existem outros mundos habitados por seres encarnados e desencarnados. Mas isso não vem o caso agora. Qual é a relação percentual? É como se te perguntasse o seguinte: o espírito vive, vamos supor, uma pessoa que vive na Terra, uma pessoa encarnada, e desencarna aos 90 anos de idade. Por exemplo, 90 anos de idade. Tá? Ela desencarna, cumpriu esse estágio, 90 anos na carne. Desencarna, vai para o mundo espiritual, que é o mundo de origem, e lá vai passar um certo tempo. Que tempo é esse com relação ao tempo aqui que foi de 90 anos, nesta existência, de 90 anos? Qual o tempo que vai passar lá antes de voltar? Antes. Será muito abaixo de 90 anos? Será um pouco abaixo de 90 anos? Será exatamente 90 anos? Será um pouco acima dos 90 anos? Ou será muito mais que 90 anos? Esta é a pergunta de André Luiz. Vamos ver a resposta que é dada, que é brilhante. Resposta: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico.
Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do Espírito, mais largo período desfruta na esfera superior, para a obtenção de mais nobres recursos para a mais alta ascensão. Olha que coisa interessante! A percentagem de tempo no plano superior, no plano espiritual, para as criaturas de evolução mediana varia. Varia com o quê? Com o grau de aproveitamento de tempo que o espírito viveu enquanto estava encarnado. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes, mais largo período o espírito, eu, você, vai desfrutar no plano maior, no plano superior, no plano espiritual, para obtenção de mais nobres recursos para a mais alta ascensão. Quanto mais você aproveita aqui, mais você demora lá e mais você adquire mais conhecimento e mais virtude, mais virtudes. Conhecimento e virtudes. E aí eu me lembro que o próprio Emmanuel, não o André Luiz, Emmanuel, em outra obra vai dizer que duas são as asas que conduzirão o espírito a Deus. Uma das asas se chama amor e a outra sabedoria. A sabedoria que começa na aquisição de conhecimento e amor que, em essência, é serviço aos semelhantes, serviço ao próximo, em essência. Essas duas asas. Então, se a gente aproveitar a existência aqui, produzindo essas asas, criando essas asas, desenvolvendo essas asas, a gente vai ter mais tempo lá e para adquirir mais conhecimento e mais virtude no mundo espiritual. E assim vai. No próximo vídeo a gente vem com a segunda parte. Segunda parte, valorize a sua existência. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.